A paz do Senhor, irmãos, é um motivo de muita alegria de estar aqui novamente falando da palavra do Senhor. Que nós tenhamos um momento abençoado, que essa palavra possa gerar frutos no seu coração, no seu lar, em meio à sua família, no seu trabalho. E eu confesso que é um tema que alguns podem até julgar que seja fácil de se falar para quem é deste ministério, mas na verdade é um tema bastante profundo que por um breve momento eu titubeei de falar sobre isso. Não por não achar necessário, mas porque é necessário realmente talvez muitas outras pregações para a gente se aprofundar nesse assunto. Eu fui de certa forma desafiada a estudar um pouco mais sobre o assunto através da pastora Suelen, que foi uma pessoa que me orientou sobre algumas dúvidas que eu tinha. E nesse momento eu apresentei ao Senhor, porque tudo isso surgiu através de uma conversa que eu tive com o evangelista Ailton e a sua esposa Kátia. E através dessa conversa o Senhor já foi gerando no meu coração falar sobre esse tema. E mesmo dentro da minha limitação, eu busquei muitas coisas para trazer aos irmãos hoje, mas conforme eu disse, eu vou me aprofundar mais ainda sobre esse assunto e provavelmente posteriores ministrações vão dar continuidade a esse assunto, porque é sempre maravilhoso a gente estudar mais, a gente aprender mais sobre Deus, sobre a palavra e principalmente sobre o louvor. Mas ainda assim, eu gostaria talvez de fazer uma introdução sobre muitas coisas que no futuro nós iremos conversar, seja através de vídeo, seja em ministração na igreja mesmo, ou numa conversa, não importa, mas eu tenho certeza que vai ser edificante para a minha vida e para a sua vida, amém? Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15. Nós vamos meditar nesse versículo e embora eu vá fazer algumas menções a outras citações de outros livros, que eu vou deixar depois aqui na descrição para que os irmãos possam ler com calma, eu quero colocar como base principal, como foco no dia de hoje, nessa ministração em específico, Hebreus 13, 15, que diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém? Que essa palavra fique para sua meditação. Mas como você já viu no tema dessa ministração, que fala sobre a importância do louvor. E provavelmente você já deve ter reparado que todas as ministrações que eu trouxe aqui, sempre eu as iniciei com um louvor. E é justamente sobre essa importância que eu gostaria de falar. Por que o louvor é tão importante? Porque nós devemos fazer com tanto empenho, dedicação e estar com a nossa vida no altar mesmo, quando nós estamos à frente do louvor. E entender que o louvor, ele complementa muitos outros ministérios, ele complementa muitas outras estruturas e isso é maravilhoso. Se você pegar a tradução de fato sobre louvor, a tradução no dicionário, se você procurar, vai falar sobre celebração ou manifestação honrosa. Uma outra vertente seria homenagem. E aí, a pastora Suelen compartilhou algo comigo muito fundamental para modificar algumas das ações que eu traria hoje, mas principalmente por a gente entender que o louvor, ele
iniciou antes de tudo. Quando eu digo antes de tudo, é que onde já existia Deus e ali estavam os anjos, os querubins, os serafins, estes já louvavam a Deus. E aí houve a fundação do mundo, e aí sim vieram, veio o primeiro homem, veio Adão, e assim a Bíblia vai seguindo com várias histórias, com vários profetas, com várias menções de louvor, tantas menções que, se aprofundando um pouquinho, você vai perceber que a palavra louvor ou louvai, ela aparece mais de 170 vezes na Bíblia. Então o louvor é algo muito importante, né? Cantai ao Senhor é dito mais de 13 vezes na Bíblia. Então, só por aí a gente entende o tamanho da importância de louvar a Deus. Só que entendendo no dicionário que o louvor é uma manifestação honrosa, é uma homenagem, essa homenagem é dada a quem? Essa homenagem é feita a quem? Eu acho maravilhoso todos os ministérios que são fundamentados dentro de uma igreja, e todos eles têm um papel extremamente importante, porque se não houver um evangelismo, não terão pessoas novas na igreja. Se não houver missões, nações não serão alcançadas pela graça do Senhor. Se não houver intercessão, a igreja não se movimenta. Se não houver a pregação, nós não vamos ter ensinamento, nós não vamos nos alimentar. Então, eu acredito que cada ministério, todos eles, inclusive de profecia, inclusive de cura, inclusive vários outros, todos eles que têm total importância para a igreja, mas todos eles necessitam do louvor. E tanto necessitam do louvor que existem algumas menções muito importantes na Bíblia. Como eu não quero me estender muito, eu vou falar somente sobre algumas. E são essas referências que depois eu quero trazer aos irmãos, com mais calma até. Mas lá em Samuel 16 e 23, por exemplo, é falado sobre Saul, que era necessário que Davi viesse e tocasse a harpa para que Saul fosse liberto dos espíritos maus que o acometia. Lá em Reis, por exemplo, é falado sobre o profeta Eliseu, que antes dele fazer uma determinada profecia, ele necessitou que um músico viesse e tocasse, para que aí sim ele tivesse a unção, a inspiração para que ele fizesse a profecia naquele momento. Lá em 1 Coríntios, por exemplo, 15, 16, vai falar sobre a organização de Davi acerca dos levitas, acerca dos ministros, dos músicos da casa, do templo. Em 1 Crônicas também fala sobre a dedicação dos músicos, no empenho que eles tinham em questão de estudar, de disciplina, e de ter a sua vida realmente correta diante do altar. Então eu paro para pensar, o louvor, se você for procurar na Bíblia, e é muito dito que ele foi instituído através de rei Davi, porque Davi é a maior menção de louvor, talvez, a gente lembra de Davi. Talvez a gente lembre mais, inclusive, não só por essa história de Saul, mas pelos próprios salmos, que Davi escreveu. Mas nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto, eu vou me aprofundar mais nesse assunto, que nós falaremos mais lá à frente. Mas o que é muito importante de se saber, principalmente do que descende de Davi, é essa organização. E o louvor, ele se torna então um auxílio indispensável aos demais ministérios. Se você parar para pensar,
em todas as reuniões, em todos os cultos, nós normalmente abrimos com louvor. Em muitas igrejas, antes da palavra ser ministrada, vem um louvor. Existem pessoas que vão fazer visitas em determinadas casas e fazer uma oração de cura, uma oração de libertação, e normalmente tudo que antecede isso é o louvor. Então o louvor é um auxílio, ele caminha junto com todos os outros ministérios e isso o torna tão importante. Mas pensado nessa estrutura de que ele existiu antes desses ministérios serem instituídos, de fato, a gente também para pensar, ou talvez eu somente parei para pensar, mas agora você também vai parar para pensar nisso, de que posterior ao arrebatamento, quando nós formos viver realmente a vida eterna, o que nós faremos na eternidade? A Bíblia nos garante que nós estaremos lá louvando. Nós estaremos lá adorando, falando que o Senhor é santo, 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 santo. E isso é o louvor, isso é uma manifestação honrosa. Isso é uma homenagem, isso é o louvor. Então pode ser que você entenda que o louvor é só um momento na igreja. E algo que me deixa muito preocupada é quando as pessoas acreditam que o louvor por si só, ele já faz tudo, mas não por si só na questão de que ele está lá acontecendo, mas de que eu não preciso louvar, você precisa louvar. Todos nós precisamos louvar. Todos nós temos que estar nesse ambiente de adoração juntos, fazendo uma manifestação honrosa ao nosso Deus. Quando nós estamos lá dizendo, você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, não adianta só eu que estou lá em cima no púlpito, junto a Marta, junto ao pastor Ricardo, falando para o Senhor, você é bem-vindo aqui. Você também precisa dizer, você é bem-vindo aqui. Se nós não entendermos que o louvor precisa ser individual, partir do individual para o coletivo não vai conseguir alimentar o individual. O que eu gostaria que você entendesse nessa noite, ou nesse dia, não sei que horário que você está assistindo, é que o louvor é tão importante que existem várias menções na Bíblia de libertações, de cura e de tantas outras. Miriam, o que Miriam fez logo após ser passado ali pelo meio do mar? Miriam dançou, Miriam tocou, Miriam cantou. Então é uma manifestação real, é uma homenagem, é um agradecimento, é um momento que você diz para Deus de uma forma diferente, é um momento em que você realmente deixa fluir de dentro de você. Isso é adoração, isso é o louvor e é isso que o Senhor espera de nós. Tanto é que em Hebreus a gente vai ler que ofereçamos a Ele louvor, isso é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Existe forma mais bonita de você confessar o nome de Cristo. Existe uma forma mais gostosa do que você homenagear a Cristo do que com o louvor. O louvor é fundamental para que nós entremos, para que a palavra do Senhor entre nos corações que muitas das vezes ainda não estão quebrantados. Você pode ter certeza que se você for falar da palavra do Senhor para uma pessoa resistente, se você simplesmente for lá com uma palavra, talvez você não vai alcançá-la. Mas alimente ela com um louvor antes. O louvor quebranta, o louvor liberta, o louvor cura, o louvor transforma, o louvor renova. E é por isso que ele é tão importante e ele é tão particular. E quando eu digo particular, é que eu não estou falando sobre cantores e músicos e cantoras e ministros. Eu estou falando do seu louvor que vem de dentro para fora, simplesmente. Existem pessoas que têm a falsa impressão de que eu não vou cantar porque eu não tenho voz bonita. O Senhor não está se preocupando
no timbre de voz que você tem, mas na sua perfeita adoração. É claro que existe pessoas que têm maior facilidade com o cantar, com o executar. Amém? E isso é talento que o Senhor deu. E o Senhor deu talento e, conforme diz a palavra, o servo bom vai multiplicar esse talento. Então, que você tenha certeza de que o louvor precisa estar continuamente no seu lábio. Até porque o louvor é algo tão maravilhoso que você pode executar em qualquer lugar onde você estiver. Quantas vezes eu já louvei lavando a louça, já louvei arrumando a casa, dando banho na minha filha, dirigindo, porque o louvor te permite fazer isso. Às vezes você não consegue parar e sentar e meditar na escritura, o que é muito importante, o que você deveria levar como devocional, como rotina mesmo. O cristão deve aprender mais da palavra do Senhor. Mas na falta de um tempo para isso, louve. Porque o louvor é libertador. Às vezes você não vai conseguir um tempo de sentar e estudar a Bíblia, mas no momento em que você estiver no banho, no momento em que você estiver fazendo qualquer outra atividade, louve ao Senhor. Você não precisa nem erguer em alta voz, desde que seja do seu coração, desde que seja algo real e desde que seja feito algo com muito comprometimento, porque a Bíblia vai dizer que tudo era muito organizado, tudo envolvia muita dedicação. Então o louvor não pode ser feito de qualquer forma. O louvor deve ser levado muito a sério. A gente precisa entender que nós precisamos nos consagrar, nós precisamos aprender mais das Escrituras, nós precisamos estar despidos de nós mesmos para que o louvor flua e suba aos céus como essa verdadeira homenagem, essa verdadeira adoração ao Senhor, porque senão vai ser meramente cantar. E o Senhor não precisa de cantores, Ele precisa de verdadeiros adoradores. Então, sempre que possível, louve o Senhor. O meu maior prazer nessa vida é poder adorar ao Senhor com a minha voz. O maior prazer que eu tenho é de poder cantar. E se eu pudesse, eu cantaria muito mais por semana, por dia, por hora. E eu gostaria que você sentisse isso. É por isso que sempre, irmãos, sempre que eu puder, eu vou trazer um louvor, mas não porque eu, Thalita, estou trazendo um louvor, mas é porque eu quero que você louve juntamente comigo e a gente possa mostrar ao Senhor o amor, a felicidade que nós temos de ser escolhidos como filhos de Deus. Amém? Então que esse louvor efetivamente esteja nos seus lábios. No Salmo 150 fala muito sobre louvar ao Senhor de tantas e variadas formas, mas que realmente os seus lábios, da maneira que você puder, você possa expressar com os seus lábios uma verdadeira adoração ao Senhor. Amém? Fique com a paz do Senhor. Um grande abraço virtual e breve nós estaremos juntos, adorando ao nosso Deus com o nosso louvor, com o nosso corpo, com todo o nosso entendimento e a nossa força por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz e por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Amém? Guia-me para que